Enquanto o Brasil discute Banco Central, taxa de juros e a Faria Lima, existe um mapa sendo desenhado há mais de 3 décadas. Um mapa que não aparece nos noticiários. Um mapa que não está nos livros de história contemporânea, mas que define, neste exato momento, quem governa 7 países da América Latina. Em 1990, logo após a queda do Muro de Berlim, quando o mundo inteiro celebrava o fim do comunismo, 2 homens se reuniram em uma sala fechada. Um deles era Luiz Inácio Lula da Silva, dirigente do Partido dos Trabalhadores. O outro, Fidel Castro, ditador de Cuba. O assunto: como sobreviver ao colapso do socialismo global. A resposta não foi uma revolução armada. Foi algo muito mais eficiente: um protocolo de ocupação de espaços. Uma holding política disfarçada de fórum de debates. E o nome dessa engrenagem? Fórum de São Paulo. Durante anos, a existência desse arranjo foi negada. Em 2002, durante a campanha presidencial, o jornalista Boris Casoy perguntou a Lula sobre o Fórum de São Paulo ao vivo, na TV Record. A resposta de Lula foi direta. Você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Eu te aconselho a não repetir isso no vídeo. Mas em 2008, a revista Veja enviou um repórter para Montevidéu, no Uruguai. E lá estava: 128 partidos políticos de 28 países. Todos reunidos, todos coordenados. E o protocolo estava em pleno funcionamento. O que você vai descobrir nos próximos minutos não é teoria da conspiração. É engenharia política. É um dossiê de longo prazo que começou em 1990 e cujas consequências explodiram em janeiro de 2026, quando um ditador foi preso e todo o tabuleiro foi exposto. Bem-vindo ao arquivo que estava escondido há 34 anos. Se você quer entender o mecanismo que move a América Latina, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Este conteúdo não é para gerar cliques, é para gerar compreensão. Vamos aos fatos. Para entender o que aconteceu em janeiro de 2026 na Venezuela, você precisa voltar a julho de 1990. Mais especificamente, ao dia 4 de julho, cidade de São Paulo. Naquele dia, reuniu-se pela primeira vez o que foi chamado de Encontro de Partidos e Organizações de Esquerda da América Latina e Caribe. Segundo o documento oficial, o objetivo era discutir o cenário político após o fim da Guerra Fria. Mas havia um detalhe que poucos perceberam na época. Em uma carta enviada ao Foro de São Paulo em 2020, comemorando os 30 anos da organização, Lula revelou o seguinte: numa conversa que tive com Fidel na época, coincidimos que seria importante analisar esta nova conjuntura e seus impactos para a América Latina e o Caribe. Traduzindo, a queda do Muro de Berlim não representava o fim do socialismo. Representava a necessidade de uma nova estratégia. E essa estratégia tinha nome: ocupação de espaços institucionais. O Foro de São Paulo não nasceu para promover revoluções armadas. Nasceu para coordenar a chegada ao poder pela via eleitoral. Conforme apurado em documentos internos do próprio PT, Lula declarou em reunião fechada: eu tinha consciência que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. A contradição? O foro foi criado justamente para viabilizar essa via. Entre 1990 e 2026, o Foro de São Paulo realizou 26 reuniões gerais. Hoje, a organização conta com 128 partidos políticos de 28 países. No Brasil, fazem parte PT, PDT, PCdoB, PCB e PPS. Durante anos, negar a existência do foro foi a estratégia oficial. O filósofo Olavo de Carvalho e o jornalista Reinaldo Azevedo foram praticamente isolados ao levantarem o tema publicamente. Segundo Reinaldo, em entrevista à Veja em 2007. Durante muito tempo, quem falava do Foro de São Paulo era Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo e mais 2 ou 3 malucos. Ele existe. Em 2008, após a cobertura da Veja em Montevidéu,
o discurso mudou. A negação foi substituída pela justificativa. Em 2023, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, declarou em pronunciamento oficial: o Foro de São Paulo nasceu para lutar pela democracia, soberania e justiça social na América Latina e Caribe. É por isso que é alvo de uma permanente campanha de mentiras e desinformação. Mas aqui está o problema. Se o Foro nasceu para defender a democracia, por que seu principal pilar financeiro e simbólico durante décadas foi a ditadura chavista? Cuba, país cofundador do Foro, é reconhecida internacionalmente como uma ditadura. Fidel Castro permaneceu no poder por 49 anos. Segundo matéria publicada pela Folha de São Paulo, em dezembro de 2016, a ditadura cubana foi classificada como a mais letal das Américas. E a Venezuela? A Venezuela se tornou o grande laboratório do projeto. Entre 1999 e 2026, sob o comando de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, o país que tinha a maior reserva de petróleo do mundo entrou em colapso total. Segundo dados da OCDE, nos anos 1970, os venezuelanos tinham o maior poder de compra da América Latina, quase 3 vezes superior ao do Brasil. Hoje, mais de 90% da população vive abaixo da linha da pobreza. O salário mínimo é de 130 bolívares, equivalente a R$ 2,70. A inflação atingiu 344.000% em 2019. Mas o que sustentou esse regime durante tantos anos? E por que a prisão de Maduro em janeiro de 2026 mudou todo o jogo? No dia 3 de janeiro de 2026, forças especiais dos Estados Unidos invadiram a Venezuela e detiveram Nicolás Maduro. A operação foi ordenada pelo presidente Donald Trump. Segundo o discurso oficial de Trump, ele mencionou a palavra petróleo 27 vezes. A palavra democracia não foi pronunciada uma única vez. A reação do Foro de São Paulo foi imediata. Uma nota de repúdio classificou a ação como agressão gravíssima. O Partido dos Trabalhadores assinou o documento. O PCdoB também. A solidariedade foi automática. Mas o que estava realmente em jogo não era Nicolás Maduro. Era a sobrevivência de toda a engrenagem. Porque a Venezuela não era apenas mais um país no Foro de São Paulo. Era o pilar, o financiador, o símbolo. Durante anos, o regime chavista sustentou campanhas, movimentos sociais e estruturas de comunicação em toda a América Latina. Segundo apurado pela Organização das Nações Unidas em relatório de setembro de 2024, a ditadura venezuelana cometeu crimes contra a humanidade como parte de uma política de repressão sistemática. Os números são incontestáveis. Conforme dados compilados por organizações internacionais de direitos humanos, 36.800 casos de tortura praticada pelo Estado. 17.400 presos políticos, incluindo 158 crianças, 3.500 pessoas desaparecidas, 10.180 execuções extrajudiciais, 468 assassinatos por protestar, 8.000 violações de direitos humanos, 400 meios de comunicação censurados ou fechados. Em 2021, a população venezuelana perdeu, em média, 10 quilos de peso devido à fome generalizada. Animais de zoológicos foram sacrificados para a alimentação em 2017 e 2018. Este é o regime que o Foro de São Paulo defendeu durante décadas. E aqui entra a contradição central. Como uma organização que afirma lutar pela democracia pode defender, de forma automática e incondicional, uma ditadura responsável pelo maior colapso humanitário da história moderna da América Latina? A resposta está na estrutura. O Foro de São Paulo não é um clube de amigos. É um pacto de sobrevivência. E a Venezuela era a garantia de que esse pacto continuaria funcionando. Mas em janeiro de 2026, quando Maduro foi preso, algo mudou. Não apenas porque um ditador foi detido, mas porque começaram a surgir documentos. Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, ex-chefe da inteligência militar venezuelana,
passou a colaborar com a justiça norte-americana. Em entrevista à jornalista Elisa Robson, Carvajal afirmou que o regime chavista teria usado estruturas estatais, como a petroleira estatal PDVSA, para sustentar projetos políticos e campanhas em toda a região. Se essas provas se confirmarem, o impacto institucional será profundo. Porque no Brasil, a lei impede o financiamento internacional de projetos políticos. E o Partido dos Trabalhadores sempre foi o principal articulador brasileiro dentro do Foro de São Paulo. Mas não é só isso. Começaram a surgir questionamentos sobre negócios de empresários próximos ao governo Lula. Casos como o de Daniel Vorcaro, do Banco Master, e os investimentos do grupo JMF-JBS, dos irmãos Batista, na Venezuela chavista, voltaram ao centro do debate. Essas relações, por si mesmas, não configuram ilícito. O ponto sensível é a opacidade. Documentos e tratativas foram colocados sob sigilo pelo Itamaraty. Segundo apurado por veículos de imprensa, não há justificativa legal robusta para esse sigilo. A pergunta que não quer calar: por que um governo coloca em sigilo negócios privados? E aqui entra a grande contradição do Foro de São Paulo. Em comunicado datado de 29 de setembro e divulgado apenas em 16 de outubro, o grupo de trabalho da entidade afirmou: uma característica da ascensão da extrema-direita é a sua coordenação em nível global, com diferentes grupos em vários países trocando estratégias. A ironia: essa frase foi escrita por um grupo que se dedica há 34 anos a trocar estratégias entre forças políticas de vários países. É a definição perfeita do que os analistas de comunicação chamam de acuse-os do que você faz. No mesmo comunicado, o Foro de São Paulo reconheceu a vitória de Maduro nas eleições de julho de 2024. O texto afirma: converte-se em imperativo para nossas forças políticas fazer um chamado ao respeito à institucionalidade democrática da Venezuela e à autodeterminação do povo venezuelano em relação aos resultados eleitorais que deram a vitória ao presidente Maduro. O problema? O povo venezuelano votou maciçamente em Edmundo González, como atestam os boletins de urna aos quais a oposição democrática e os observadores internacionais tiveram acesso. Maduro não venceu a eleição. Ele foi proclamado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral Chavista após um apagão geral na reta final da apuração. O PT assinou esse documento. E o presidente Lula, de forma cínica, mantém uma estratégia de reconhecimento tácito. Lula exige a apresentação dos boletins de urna pelo CNE, mas não aceita os mesmos documentos quando são entregues pela oposição. O detalhe, e Lula sabe disso, é que essa divulgação oficial jamais ocorrerá. O que permite ao presidente brasileiro seguir cozinhando a situação em banho-maria, preservando seu aliado, que Lula considera vítima de uma narrativa e que preside não uma ditadura, mas apenas um regime desagradável. A detenção de Maduro não é apenas um evento isolado, é a ruptura de um modelo que funcionou durante 3 décadas. O Foro de São Paulo sempre operou sob uma premissa simples: solidariedade automática entre governos de esquerda, independentemente de seus crimes ou violações. Essa solidariedade não era moral, era estratégica. Mas agora, pela primeira vez, essa estratégia está sendo observada sob a lente do direito internacional, do combate ao crime transnacional e da defesa real da democracia. A América Latina está dividida. De um lado, governos de esquerda, Brasil, Colômbia, México, que condenam a operação militar dos Estados Unidos. Do outro, governos de direita e aliados de Trump, que aplaudem a prisão de Maduro como um marco contra o autoritarismo e o narcotráfico. O mapa político latino-americano está em processo de reconfiguração profunda. E isso tem consequências diretas para o Brasil, porque o Foro de São Paulo não é uma abstração. Ele influenciou universidades, sindicatos, movimentos sociais e estruturas de comunicação.
O MST, por exemplo, aparece de forma recorrente na expansão da influência ideológica do Foro no Brasil. Durante anos, plataformas acadêmicas tornaram-se vetores de difusão dessa narrativa sob o manto da integração latino-americana. E o custo? O custo é pago pelo contribuinte brasileiro. Segundo analistas de relações internacionais, o Brasil investiu bilhões em obras e financiamentos em países alinhados ao Foro de São Paulo. Muitos desses projetos jamais foram concluídos. Muitos resultaram em investigações de corrupção. E agora, com a prisão de Maduro e as revelações de Hugo Carvajal, surge a pergunta: quanto do dinheiro público brasileiro foi usado para sustentar essa engrenagem? O governo Lula enfrenta um desafio duplo: responder à comunidade internacional e, ao mesmo tempo, prestar contas à sociedade brasileira. Mas há um detalhe que torna tudo ainda mais grave. No comunicado de 29 de setembro, o Fórum de São Paulo afirmou que é necessário fazer um trabalho conjunto das forças de extrema-direita para atacar os resultados da eleição presidencial venezuelana e a vitória do presidente Nicolás Maduro. Ou seja, mesmo diante das provas de fraude eleitoral, mesmo diante dos relatórios da ONU sobre crimes contra a humanidade, o Foro de São Paulo continua defendendo Maduro. E o PT, ao assinar essa resolução, está sendo fiel às suas tradições. Porque o Partido dos Trabalhadores sempre esteve ao lado dos ditadores. Sempre que um regime autoritário de esquerda foi questionado, o PT respondeu com solidariedade. Cuba? Defendida. Nicarágua? Defendida. Venezuela? Defendida. A pergunta que fica é: até quando o eleitor brasileiro vai aceitar que um partido que governa o país continue defendendo ditaduras que destroem vidas, economias e liberdades? Em janeiro de 2026, quando Maduro foi preso, algo além de um ditador caiu. Caiu a blindagem de um sistema. Durante 34 anos, o Fórum de São Paulo operou como uma holding política. Coordenou campanhas, financiou movimentos, articulou narrativas. E a Venezuela era o motor financeiro dessa máquina. Mas agora, o motor quebrou. E com ele, veio à tona uma verdade incômoda. O Foro de São Paulo não defende democracia, defende poder. Hugo Carvajal, o ex-chefe da inteligência venezuelana, resumiu em uma frase: o regime chavista usou estruturas estatais para sustentar projetos políticos em toda a região. Se isso se confirmar, não estamos falando de aliança ideológica, estamos falando de financiamento ilegal de campanhas, de uso de recursos públicos para fins partidários, de violação sistemática da soberania de países democráticos. E o Brasil está no centro disso. O Itamaraty colocou sob sigilo documentos sobre negócios com a Venezuela. O PT continua defendendo Maduro mesmo após a prisão. E o presidente Lula mantém uma postura de reconhecimento tácito, preservando seu aliado enquanto finge neutralidade. Mas a verdade não se esconde para sempre. E quando ela vier à tona, o custo será institucional, porque democracia não se constrói sobre silêncio conveniente, não se constrói sobre acordos opacos e não se constrói sobre solidariedade automática com ditadores. Democracia se constrói sobre verdade, prestação de contas e coragem institucional. A Venezuela pós-Maduro terá pela frente um dos processos de reconstrução institucional mais difíceis do século. Reerguer o Estado, a economia, o sistema político e, sobretudo, a confiança social. E o Fórum de São Paulo? O Fórum de São Paulo enfrenta agora seu teste definitivo. Ou se adapta a uma América Latina que exige instituições fortes, mercado, democracia absoluta e responsabilidade, ou se tornará uma relíquia de uma era que acabou. O protocolo de ocupação que começou em 1990 chegou ao fim em 2026. A pergunta agora é: quem vai pagar a conta? Se você quer entender os próximos capítulos dessa história, inscreva-se no canal. Porque o arquivo que estava escondido há 34 anos está sendo aberto.
E o que vem a seguir pode mudar tudo.